Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Tudo bem. Hoje a gente vai mergulhar num tema que às vezes sempre gera muita discussão, muita curiosidade. É mesmo? As evidências históricas da existência de Jesus. É um tema que nunca sai de moda, né? Pois é. E para nos guiar nessa busca, a gente vai usar o livro Jesus Existiu ou Não, do Bart D. Ehrman. Um livro excelente, por sinal, que coloca em debate a visão dos miticistas, né? Aqueles que defendem que, na verdade, Jesus não existiu. Ou pelo menos um do jeito que o cristianismo apresenta. Exatamente. Mas antes de a gente começar a nossa investigação, um recadinho rápido para vocês. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a gente. Ajuda bastante. E se você tiver alguma sugestão de livro para a gente discutir aqui no Fé em Letras, deixa nos comentários. Isso aí, a gente adora sugestões. Então, voltando aqui para o nosso tema. Os miticistas, né? Quais são os principais argumentos deles para defender que Jesus não existiu? Tem várias linhas de argumentação. Alguns comparam Jesus com divindades solares, interpretando os evangelhos de forma alegórica. Outros buscam paralelos com mitos pagãos, sabe? Sim. Ignorando as diferenças culturais e históricas. Entendi. O Ehrman, ele dá um exemplo interessante no livro. Tem um autor que afirma que a crucificação de Jesus é um plágio de um mito egípcio sobre o deus Horus. Nossa. Mas não existe nenhuma evidência histórica que comprove essa ligação. Parece um pouco de exagero, né? A gente precisa tomar cuidado com essas comparações superficiais. Mas se essa visão miticística é tão frágil, por que ainda persiste? Olha, eu acho que, em parte, é pelo fascínio, pelo mistério, pelas teorias alternativas. As pessoas gostam de questionar o que é tradicionalmente aceito, sabe? Sim. Mas é importante dizer que, para a grande maioria dos historiadores, a existência de Jesus é inquestionável. E como Herman chega a essa conclusão? Ele usa uma metodologia rigorosa que prioriza evidências físicas, vestígios literários e, principalmente, múltiplas fontes independentes. Ele busca relatos de diferentes autores, de diferentes épocas, que confirmem os mesmos eventos. Quanto mais próximo da época em que Jesus viveu for a fonte, melhor, né? Exato. Afinal, a probabilidade de distorções e invenções aumenta com o passar do tempo. Faz sentido. Mas, e quando as fontes se contradizem? O que a gente faz? Aí entra o que o Ehrman chama de critério da dissimilaridade. Basicamente, ele dá mais peso às tradições que contradizem as crenças cristãs primitivas. Interessante. Por quê? Porque, se um relato vai contra o que os primeiros cristãos acreditavam, é menos provável que ele tenha sido inventado para promover a fé, entende? Ah, entendi. É tipo um filtro para identificar informações mais confiáveis. Isso. Mas me diz uma coisa. A ausência de fontes não cristãs dos séculos Issa e Salsagueira. Isso não coloca em dúvida a sua existência. Boa pergunta, mas o Ehrman argumenta que não. Afinal, a maioria das pessoas naquela época, principalmente na Palestina, não sabia ler nem escrever. Imagina encontrar registros sobre qualquer pessoa comum que viveu 2000 anos. Missão impossível. Seria como achar uma agulha num palheiro. Verdade. Mas e as fontes não cristãs que mencionam Jesus, mesmo que de forma breve, o que elas dizem? Temos, por exemplo, os historiadores romanos Tácito e Suetônio. Ah, sim. Tácito menciona a crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos e o surgimento dos cristãos em Roma. Já Suetônio relata a expulsão de judeus de Roma por causa de distúrbios instigados por Crestus, que muitos estudiosos acreditam ser uma referência a Jesus. Interessante. E o famoso historiador judeu Flávio Josefo, ele também fala sobre Jesus. Sim. Joséfo é uma das nossas principais fontes de informação sobre a Palestina do século I. Seus escritos contêm duas passagens que mencionam Jesus. Uma delas é considerada autêntica pela maioria dos estudiosos, enquanto a outra provavelmente foi alterada por escribas cristãos posteriormente. Então a gente tem que ter cuidado com as possíveis alterações que os textos sofreram ao longo dos séculos, né? Com certeza. A crítica textual, que analisa as diferentes versões dos textos, é fundamental para a gente entender a história de Jesus. E o Talmud, essa coletânea de escritos rabínicos, também menciona Jesus. Sim, mas as referências são muito posteriores à época de Jesus e geralmente veladas, o que torna a interpretação mais complexa. Ok. Falando em fontes, os evangelhos são textos religiosos, mas também podem ser considerados fontes históricas, né? Exato. O Ehrman defende que os evangelhos devem ser analisados com o mesmo rigor crítico que qualquer outro documento antigo. E como a gente pode fazer essa análise? Podemos usar a teoria das duas fontes, que sugere que Mateus e Lucas usaram Marcos e uma fonte hipotética chamada Qui, uma coleção de ditos de Jesus que não existe mais, como base para escrever seus evangelhos. Comparando os textos, podemos tentar reconstruir essa fonte Qui
e entender melhor o que Jesus realmente disse. Que legal. É como montar um quebra-cabeça gigante. Mas a gente também precisa levar em conta que os evangelhos se baseiam em traduções orais que circulavam entre os primeiros cristãos, né? Sim, e a crítica da forma nos ajuda a entender como essas histórias eram contadas e para qual propósito. Por exemplo, algumas histórias de milagres podem ter a função de fortalecer a fé dos seguidores de Jesus. Faz sentido? Mas, será que a gente consegue encontrar traços da fala original de Jesus nos evangelhos? É possível, através da análise linguística, buscando vestígios de aramaico, a língua que Jesus falava, no texto grego dos evangelhos. Caramba, é um trabalho de detetive e as cartas de Paulo também são importantes para a gente entender o início do cristianismo, né? Com certeza. Elas foram escritas antes dos evangelhos, nos dando um vislumbre das primeiras crenças cristãs sobre Jesus. Mas o Paulo chegou a conhecer Jesus pessoalmente? Não, ele se converteu ao cristianismo depois da morte de Jesus. Mas ele teve contato com outros discípulos, como Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Peraí, irmã de Jesus. É. Isso não contraria a visão dos miticistas. Exatamente. A existência de Tiago e o fato de Paulo tê-lo conhecido pessoalmente é uma forte evidência a favor da historicidade de Jesus. É verdade. E os miticistas tentam explicar isso de alguma forma. Sim, mas o Ehrman desmonta essas teorias. Por exemplo, alguns dizem que Tiago não era irmão de sangue de Jesus, mas sim um líder de um grupo de cristãos em Jerusalém. Mas não há nenhuma evidência histórica que sustente essa afirmação. Então, a relação entre Tiago e Jesus como irmãos é a interpretação mais plausível, né? Isso. Mas voltando ao Paulo, o que mais a gente pode aprender com as cartas dele? Podemos entender como a crença em Jesus como o Messias se desenvolveu. Mas os judeus da época esperavam o Messias como Jesus. Ótima pergunta. E a resposta é não. A ideia de um Messias divino, como Jesus é visto no cristianismo, não existia no judaísmo antigo. Sério? Que tipo de Messias eles esperavam? Eles esperavam um líder político e militar que libertaria Israel da opressão romana. E como a figura de Jesus, um homem crucificado, se encaixa nessa expectativa? É aí que a história fica interessante. A crucificação de Jesus, vista como uma morte humilhante, teria inicialmente destruído a crença de seus seguidores de que ele era um Messias. A crucificação meio que negou tudo aquilo que Jesus representava para eles, né? Exatamente. Mas a crença na ressurreição mudou completamente o significado da crucificação. Mas como a crença na ressurreição transformou a imagem de Jesus? Para os seus seguidores, a ressurreição significava que Deus tinha um plano diferente para a salvação. Jesus não seria o Messias tradicional, mas o Messias que sofreu e morreu de acordo com a vontade de Deus. E é aqui que a gente para por hoje, pessoal. Acho que já temos bastante informação para digerir por enquanto. É aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho profundo na busca pelo Jesus histórico. A gente ficou de analisar os ensinamentos de Jesus, as ações e, claro, a polêmica da sua divindade. Isso aí. Mas antes eu acho que vale a pena voltar um pouco e falar da crucificação. Verdade. Um evento central na história do cristianismo. Sem dúvida. Mas que evidências históricas a gente tem da crucificação de Jesus? Tipo, além dos evangelhos. Bom, todas as fontes mais antigas, incluindo as cartas de Paulo, que são anteriores aos evangelhos, concordam que Jesus foi condenado à morte por crucificação. A crucificação era comum naquela época, né? Sim, era uma forma brutal de punição usada pelos romanos, geralmente para criminosos e rebeldes. Mas por que Jesus foi crucificado? Quais eram as acusações contra ele? Os evangelhos apontam para duas acusações principais: blasfêmia, por parte dos líderes religiosos judeus, e sedição, por parte dos romanos. Ou seja, ele teria desafiado tanto a autoridade religiosa quanto a política da época. Exatamente. Para os líderes judeus, as declarações de Jesus sobre si mesmo ou sobre o reino de Deus eram vistas como uma afronta à sua autoridade. Já para os romanos, a alegação de Jesus de ser o rei dos judeus soava como uma ameaça ao Império Romano. Então a crucificação de Jesus foi resultado de um jogo de poder com interesses conflitantes. É a interpretação mais plausível. E é importante lembrar que Pôncio Pilatos, o governador romano, estava em Jerusalém justamente para manter a ordem durante a Páscoa, uma época de grande agitação social e política. Qualquer movimento que ameaçasse a estabilidade da região seria reprimido com violência. Nossa, que situação tensa. E como os seguidores de Jesus reagiram à crucificação? No começo, a crucificação foi um choque para eles. Afinal, como Messias, aquele que deveria libertar Israel, poderia morrer de uma forma tão humilhante. A crucificação meio que negou tudo aquilo que Jesus representava para eles, né? Sim. Mas a crença na ressurreição mudou completamente o significado da crucificação. Como assim? Para os seguidores de Jesus, a ressurreição significava que a morte não era o fim, mas o começo de uma nova vida. E a crucificação, antes vista como uma derrota,
passou a ser interpretada como um ato de sacrifício e redenção. Interessante. Então a ressurreição deu um novo significado à crucificação, transformando a tragédia em esperança. Mas como essa crença na ressurreição se espalhou? Os evangelhos e as cartas de Paulo relatam que Jesus apareceu para seus discípulos depois da sua morte. Essas aparições teriam convencido seus seguidores de que ele estava vivo e de que Deus o havia ressuscitado. Mas como um historiador pode analisar esses relatos de aparições? Seriam alucinações, invenções. O Ehrman argumenta que a análise histórica não pode determinar se as aparições realmente aconteceram. O que importa é que a crença na ressurreição se tornou a base da fé cristã. Ou seja, independentemente de como aconteceu, a crença na ressurreição teve um impacto real e profundo na história. Com certeza. E essa crença nos leva de volta à questão da divindade de Jesus. Como um homem crucificado se tornou Deus para seus seguidores. Zé, essa é a pergunta que não quer calar. Como essa transformação aconteceu? O Ehrman explica que a divindade de Jesus não foi uma ideia que surgiu de repente, mas um processo gradual que se desenvolveu ao longo das primeiras décadas do cristianismo. Então, a crença na divindade de Jesus foi evoluindo com o tempo. Exatamente. E essa evolução pode ser observada nas diferentes camadas da tradição cristã. Que camadas são essas? Podemos identificar 3 estágios principais nesse processo. O primeiro estágio é representado pelas primeiras crenças dos seguidores de Jesus, que o viam como Messias, mas não como Deus. E como eles viam Jesus como Messias? Eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido nas escrituras judaicas, aquele que libertaria Israel da opressão romana. Mas como eles conciliavam essa crença com a crucificação de Jesus? A crença na ressurreição foi fundamental para reinterpretar a figura de Jesus como um Messias que sofreu e morreu de acordo com a vontade de Deus. Então a ressurreição transformou a imagem de Jesus, mas ele ainda era visto como um homem, não como Deus. Exato. E essa visão se manteve por algum tempo. E quando a ideia da divindade de Jesus começou a surgir. O segundo estágio nesse processo é marcado pela influência de Paulo. E como Paulo contribuiu para essa mudança? Em suas cartas, Paulo começa a atribuir a Jesus títulos e atributos divinos, como Senhor e Filho de Deus. Mas esses títulos já indicavam uma crença na divindade de Jesus. Não necessariamente. Filho de Deus era um título que podia ser usado para se referir a reis e outras figuras importantes no Antigo Testamento. Então o que mudou? A forma como Paulo usa esses títulos, o contexto em que ele os insere, sugerem uma elevação da figura de Jesus a um patamar superior ao de um mero humano. Ou seja, o Paulo meio que plantou a semente da divindade de Jesus. Sim. Mas a afirmação completa da divindade de Jesus só acontece no terceiro estágio, com a escrita dos evangelhos. Então os evangelhos consolidam a crença na divindade de Jesus. Sim. Nos evangelhos, Jesus é retratado como um ser divino que realiza milagres, perdoa pecados e se apresenta como filho de Deus em um sentido único e absoluto. E essa visão se torna dominante no cristianismo. Sim. A partir dos evangelhos, a crença na divindade de Jesus se torna central para a fé cristã. Mas como essa ideia foi aceita pelos primeiros cristãos, afinal, o judaísmo era uma religião monoteísta, que acreditava em um único Deus. Essa é uma questão complexa, e o Ehrman explora as diferentes formas como os cristãos tentaram conciliar a divindade de Jesus com o monoteísmo judaico. Que tentativas foram essas? Algumas correntes cristãs desenvolveram a doutrina da Trindade, que afirma que Deus é um só, mas se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa doutrina se tornou a interpretação oficial da Igreja. Sim, a doutrina da Trindade foi formulada nos primeiros concílios da Igreja e se tornou a base da teologia cristã. Mas nem todos os cristãos aceitaram essa doutrina, né? Correto. Existiram grupos cristãos que rejeitaram a Trindade, defendendo outras formas de entender a relação entre Jesus e Deus. Então, a crença na divindade de Jesus gerou diferentes interpretações e controvérsias. Sem dúvida. E essas controvérsias continuam até os dias de hoje. Mas antes de mergulharmos nelas, que tal explorarmos um pouco mais os ensinamentos e as ações de Jesus? Boa. Acho que seria interessante entender melhor o que Jesus pregava e como ele se comportava no dia a dia. Perfeito. O Ehrman argumenta que Jesus se encaixa no perfil de um profeta apocalíptico. Profeta apocalíptico, o que é isso? Significa que Jesus acreditava que Deus interviria na história para derrotar o mal e estabelecer um novo reino na Terra. Ele pregava a urgência da conversão e da preparação para esse evento iminente. Caramba, que visão intensa! E que tipo de ensinamentos ele passava para as pessoas? Jesus pregava a obediência à vontade de Deus expressa na Torá, a lei judaica, mas ele tinha uma interpretação diferente da lei em relação a outros grupos judaicos da época. Por exemplo, Enquanto alguns fariseus se preocupavam com a observância rigorosa de todos os detalhes da lei, Jesus enfatizava os mandamentos de amar a Deus e ao próximo acima de tudo.
Ele condenava a hipocrisia e a ostentação da religiosidade, defendendo uma fé sincera e compassiva. Entendi. Então, para Jesus, a essência da lei estava no amor e na compaixão. Exatamente. E essa ênfase no amor se reflete em muitos de seus ensinamentos e ações. E que ações eram essas? O que Jesus fazia no dia a dia? Os evangelhos relatam que Jesus realizava milagres, como curas, exorcismos e até mesmo a ressurreição de mortos. Mas, para além dos milagres, Jesus se dedicava a ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, a acolher os marginalizados, a confrontar as injustiças e a espalhar a mensagem de amor e perdão. Que legal. Mas como um historiador pode analisar os relatos de milagres? O Ehrman argumenta que a historicidade dos milagres não pode ser comprovada. O foco da análise histórica deve ser a função e o significado dessas histórias dentro do contexto da mensagem apocalíptica de Jesus. Então, os milagres podem ser entendidos como uma forma de Jesus antecipar o reino de Deus na Terra. Exatamente. As curas, por exemplo, podem ser vistas como um sinal do poder de Deus agindo no mundo, restaurando a ordem e a harmonia rompidas pelo pecado ou pelo sofrimento. Interessante. E que tipo de conflito Jesus enfrentou durante seu ministério? Ele era tipo um rebelde. Ele certamente desafiava normas e as estruturas de poder da sua época. E essa postura crítica o colocou em rota de colisão com as autoridades tanto romanas quanto judaicas. Como esses conflitos se intensificaram? Os evangelhos relatam que Jesus causou grande comoção em Jerusalém durante a Páscoa. Ele entrou na cidade montado em um jumento, um símbolo da humildade, mas que também podia ser interpretado como um desafio à autoridade romana. E o que aconteceu depois? Jesus expulsou os comerciantes do templo, acusando-os de transformá-lo num covil de ladrões. Esse ato ousado enfureceu as autoridades do templo, que viram nele uma ameaça à sua autoridade e aos seus interesses econômicos. E como as autoridades reagiram? Eles decidiram eliminar essa ameaça. Prenderam Jesus e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, acusando de sedição, ou seja, de incitar a rebelião contra o Império Romano. Mas por que envolver os romanos? Os judeus não podiam puni-lo. Os judeus não tinham autoridade para executar ninguém, só os romanos podiam aplicar a pena de morte. Entendi. Então, a morte de Jesus foi resultado de uma conspiração entre líderes judeus e romanos. É a interpretação mais plausível. Afinal, Jesus representava uma ameaça tanto para a ordem religiosa quanto para a ordem política da época. E por falar em ordem, acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa para respirar e processar tudo que já aprendemos até agora. É verdade. Acho que já temos bastante comida para pensamento. Na próxima parte, a gente continua explorando a figura de Jesus, analisando a relevância de seus ensinamentos para os dias de hoje e, claro, as controvérsias que persistem até hoje. Isso aí. E, como sempre, convidamos vocês a participar da conversa nos comentários. Compartilhem suas reflexões, suas dúvidas, suas sugestões de leitura. A gente se vê na parte final do nosso mergulho. Chegamos à parte final do nosso mergulho, hein? Exploramos a vida de Jesus, seus ensinamentos, a polêmica da divindade. E agora, qual a relevância disso tudo pra gente hoje? Pois é, né? Depois dessa viagem no tempo, voltamos para o século XXI cheios de perguntas. O que a gente pode aprender com esse Jesus histórico? Como aplicar os ensinamentos dele na nossa vida hoje? É aí que a gente precisa tomar cuidado. O Ehrman alerta para o perigo de tentar modernizar Jesus, sabe? Encaixá-lo nas nossas próprias visões de mundo, ideologias. É porque é meio anacrônico, né? Total. Seria como transformar Jesus num americano do século XXI, como ele mesmo brinca no livro. Mas como evitar essa armadilha? Como olhar para Jesus sem projetar nele os nossos próprios valores, desejos? O Ehrman propõe um exercício de honestidade intelectual, sabe? Reconhecer que Jesus era um homem do seu tempo, com suas crenças, valores, preocupações. Só assim a gente consegue ter uma leitura mais autêntica dos ensinamentos dele. Então a gente precisa entender o contexto histórico, cultural em que Jesus viveu para realmente compreendê-lo. Exatamente. Mas aí surge outra questão. Como aplicar os ensinamentos de um pregador apocalíptico judeu do século I no nosso mundo moderno? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como a gente traduz a mensagem de Jesus para a nossa realidade tão diferente daquela época? O Ehrman nos provoca a pensar, se Jesus estivesse vivo hoje, como ele reagiria ao nosso mundo? Imagina, Jesus confrontando as injustiças sociais, a desigualdade econômica, a exploração da natureza. Nossa, que doideira. Acho que ele estaria nas ruas lutando pelos direitos dos oprimidos, denunciando a corrupção, o abuso de poder. Com certeza. E que tal Jesus imerso no nosso mundo tecnológico, redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual? Seria um choque cultural e tanto, hein? Mas falando sério, o que a gente pode aprender com essa reflexão? Como a figura de Jesus, mesmo sendo de outra época, pode nos inspirar hoje?
Acho que a gente pode aprender que a mensagem de Jesus transcende o tempo histórico, sabe? Yeah. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão, justiça, perdão, solidariedade. Eles continuam relevantes em qualquer época, em qualquer lugar. São valores universais que nos desafiam a construir um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Então a gente pode se inspirar em Jesus para construir um mundo melhor, mesmo que ele não seja a resposta para todas as nossas perguntas. Com certeza. Mas é importante lembrar que a interpretação e a aplicação dos ensinamentos de Jesus sempre vão ser objeto de debate, de reinterpretação. Cada época, cada cultura, cada pessoa vai encontrar em Jesus uma mensagem que ressoa com suas próprias buscas, angústias. Ou seja, o diálogo e a busca por uma compreensão mais profunda da figura de Jesus devem ser constantes, né? Exatamente. E é isso que torna a busca pelo Jesus histórico tão fascinante e desafiadora. E nos convida a questionar, a refletir, a buscar o sentido da vida, a nossa missão no mundo. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Desvendamos mistérios, exploramos controvérsias e, quem sabe, encontramos algumas respostas. Ou pelo menos mais perguntas. É isso aí. A gente espera que essa jornada tenha despertado em vocês a curiosidade e a vontade de continuar explorando esse tema tão rico e complexo. E, como sempre, convidamos vocês a participar da conversa nos comentários. Compartilhem suas reflexões, suas dúvidas, suas sugestões de leitura. Afinal, o diálogo é fundamental para o nosso crescimento, tanto intelectual quanto espiritual. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.